O fim vai chegar quando Deus usar o reino dele para julgar esse mundo. Jesus descreveu essa época quando ele falou para os seus discípulos sobre a presença invisível dele durante o final do sistema de coisas. Já que essa profecia vai se cumprir nos nossos dias, precisamos ficar bem atentos aos detalhes do cumprimento dela. Ela também promete um futuro maravilhoso para os que derem ouvidos aos seus avisos. Essa profecia está em Mateus capítulos 24 e 25, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Depois de falar sobre as coisas que aconteceriam no futuro, Jesus usou 3 parábolas para alertar os seus discípulos. Primeiro, ele contou a parábola das virgens. Depois ele contou a parábola dos talentos. E, finalmente, fez a ilustração das ovelhas e dos cabritos. As parábolas mostram que Jesus vai julgar as pessoas de acordo com o modo como elas agem. As 2 primeiras parábolas se aplicam aos que têm esperança de ir para o céu. E a terceira parábola se aplica aos que têm esperança de viver na terra. Mas não importa qual seja a nossa esperança, todos nós podemos aprender dos alertas que Jesus deu nessas parábolas. Vamos começar com a terceira parábola. Na parábola das ovelhas e dos cabritos, Jesus falou do julgamento final, na grande tribulação, dos que agem como ovelhas ou como cabritos. Como juiz designado por Jeová, o julgamento que Jesus vai fazer vai ser completamente justo. Como um bom juiz, Jesus já está observando o que as pessoas fazem e a atitude delas, incluindo o modo como elas tratam os irmãos ungidos dele. Quando a grande tribulação começar, Jesus já vai ter identificado as pessoas que agem como ovelhas e as que agem como cabritos. Daí para frente, os que agem como cabritos não vão querer mudar, mas os que agem como ovelhas, que têm esperança de viver para sempre na terra, precisarão continuar fiéis, para que os nomes deles continuem escritos no livro da vida. Daí, um pouco antes do Armagedon, o Filho de Deus vai fazer o julgamento final de todas as pessoas da terra. Os que forem considerados justos vão receber a vida eterna na terra. Que recompensa maravilhosa para os que mantêm a integridade! Essa terceira parábola se aplica mais aos que têm esperança de viver na terra, mas os ungidos também precisam dar atenção aos avisos contidos nela. Por quê? Porque Jesus também está observando o que os ungidos fazem e as atitudes deles. Eles também precisam mostrar que são fiéis e justos. Mas ainda restam algumas perguntas. Por exemplo, de que modo os ungidos estão sendo julgados hoje? E Jesus dá que avisos para eles? As respostas dessas 2 perguntas estão nas 2 primeiras parábolas de Mateus 25. Antes de considerar essas parábolas, vamos ver brevemente como os ungidos são escolhidos. Vamos começar analisando uma lição dos tempos bíblicos. Quando Israel antigo começou a ter sacerdotes, era Jeová quem escolhia o sumo sacerdote e os outros sacerdotes que serviriam no tabernáculo. Êxodo 28:1 diz que Jeová escolheu Arão e os filhos dele. Ninguém podia questionar a escolha de Jeová, e quem foi escolhido devia se mostrar digno do privilégio. Da mesma forma que antigamente, Jeová também escolhe quem vai servir como sacerdote no céu. Ele começou escolhendo Jesus para servir como sumo sacerdote. É verdade que Jesus era perfeito, mas ele não escolheu servir como sumo sacerdote. Nós lemos lá em Hebreus 5:5 que o Cristo não glorificou a si mesmo, fazendo-se sumo sacerdote. Da mesma forma, os que vão servir como sacerdotes no céu não escolheram essa designação para eles. Eles foram escolhidos por Jeová e ungidos com o Espírito Santo.
Jeová conhece cada um dos que ele ungiu para esse serviço, e como os ungidos se sentem por terem sido escolhidos para irem para o céu. Quando uma pessoa é escolhida por Deus, ele ou ela não tem nenhuma dúvida de que foi escolhido por Jeová, e ele aceita essa escolha de Jeová com gratidão. Em vez de se tornarem arrogantes, os ungidos se esforçam para serem humildes, como Jesus também foi. Uma coisa que ajuda é sempre lembrar das lições e dos avisos das parábolas que Jesus contou para os seus discípulos. É interessante que logo depois de contar as duas parábolas, Jesus falou do escravo fiel e prudente que daria alimento espiritual no tempo apropriado nos últimos dias. Esse escravo representa hoje um pequeno grupo de cristãos ungidos, o corpo governante. Jesus disse que eles seriam recompensados pelo serviço fiel, mas também deu um aviso para eles. Ele falou do que ia acontecer se o escravo deixasse de se concentrar na volta de Jesus e começasse a maltratar seus coescravos. Se isso acontecesse, aquele escravo ia ser considerado mau. E como diz Mateus 24:51, ele seria punido com a maior severidade. Mas veja, aqui Jesus não estava profetizando que haveria um escravo mau. E isso é um aviso, não uma profecia. Qual é o aviso? Que o escravo precisa se manter alerta. Mas não é só o escravo fiel e prudente que precisa se manter alerta. Por meio dessas parábolas, Jesus mostrou que todos os ungidos precisam ser prudentes, fiéis e vigilantes. Como Jesus deixou isso claro? Na parábola das virgens, Jesus falou de 10 virgens que iriam acompanhar o noivo. Elas iriam acompanhar o noivo na festa de casamento. Jesus disse que 5 virgens eram prudentes e 5 eram tolas. A palavra grega para prudente dá a ideia de entendimento, planejamento, discernimento e sabedoria de uma forma prática. Então, as virgens prudentes eram sábias. Ficou bem claro que elas eram sábias quando o noivo chegou no meio da noite. Elas tinham lâmpadas para iluminar o caminho. Em Mateus 25:4 diz que as virgens prudentes levaram óleo em frascos para suas lâmpadas. Então elas tinham combustível para manter as lâmpadas acesas. Já que elas estavam prontas, puderam acompanhar o noivo na festa de casamento. Essa ação representa os ungidos recebendo sua recompensa celestial. Eles vão ser considerados dignos de acompanhar Jesus no seu reino no céu. E o que aconteceu com as virgens tolas? Diferente das virgens prudentes, elas não estavam preparadas quando o noivo chegou. Suas lâmpadas apagaram. E por causa disso, elas não conseguiram acompanhar o noivo na festa de casamento. Depois, quando elas tentaram entrar na festa de casamento, o noivo disse para elas: "Não conheço vocês." Qual é a lição e o aviso que Jesus deu com essa ilustração? Ele mostrou que apenas os ungidos que se mantêm vigilantes e prontos é que vão receber essa recompensa. Mas Jesus não disse que haveria uma grande quantidade de tolos que estariam despreparados quando ele voltasse na grande tribulação. Aqui também é um aviso, não uma profecia. O ponto não é que 5 foram prudentes e as outras 5 tolas. Jesus só queria deixar claro para os ungidos o que iria acontecer se eles não fossem vigilantes. Isso é um lembrete importante. Quer nossa esperança seja no céu ou na terra, todos os cristãos precisam prestar atenção ao aviso na parábola das virgens. Temos que nos manter vigilantes e estar sempre prontos para servir a Deus.
Depois de usar a parábola das virgens para mostrar a importância de ser prudente, Jesus contou uma parábola que mostra a importância de ser fiel. É a parábola dos talentos, ou dinheiro. Nessa parábola, Jesus falou de 2 escravos que eram fiéis ao seu amo e de um que não era fiel. Como os 2 escravos mostraram que eram fiéis? Os 2 escravos fiéis trabalharam muito para aumentar o dinheiro que o seu amo tinha deixado com eles antes de viajar. Quando o Senhor voltou, os escravos fiéis devolveram para o dono mais dinheiro do que ele tinha deixado com eles, e foram abençoados por isso. E o terceiro escravo, o preguiçoso? O que ele fez com o dinheiro que tinha recebido? O escravo preguiçoso enterrou o que tinha recebido e não aumentou o dinheiro do senhor dele. Quando o senhor voltou, aquele escravo só devolveu o dinheiro que tinha recebido, nada mais. E ele até tentou culpar o senhor dele, dizendo que ele era um homem exigente. Como resultado, aquele escravo não recebeu mais nada. E pior ainda, ele perdeu tudo o que já tinha e foi lançado fora da casa do senhor dele. O que a resposta do Senhor para cada escravo significa e o que os escravos representam hoje? Os 2 escravos fiéis representam os ungidos que provam que merecem estar na casa do Senhor deles. O Senhor, que é Jesus, os convida para participar da alegria dele. Essa alegria representa a recompensa celestial dos ungidos. Por outro lado, o mau exemplo do escravo preguiçoso serve de aviso para os cristãos ungidos. Por quê? Se os ungidos não se mantiverem vigilantes, eles podem achar que já fizeram bastante no serviço de Jeová. Eles podem parar de querer se esforçar no serviço de Jeová. Eles podem começar a perder o foco e deixar de fazer o que diz em 2 Pedro 1,10. Em que eles são incentivados a se assegurarem da chamada e da escolha deles. Se algum deles se tornar como o escravo preguiçoso, não poderá entrar no reino celestial e participar da alegria do Senhor dele. De novo, aqui Jesus estava dando um aviso, não uma profecia. Então, todos os cristãos ungidos precisam ser prudentes e fiéis. Quer nossa esperança seja no céu ou na terra, todos estamos determinados a ser fiéis a Jeová. Estamos focados em nossa amizade com Jeová. Não ficamos preocupados se Jeová decidiu escolher novos ungidos nos últimos anos. Nós lembramos do que Jesus disse sobre os trabalhadores que chegaram no fim do dia em sua ilustração do vinhedo. Você pode ler essa ilustração em Mateus capítulo 20. Os que chegaram mais tarde para trabalhar no vinhedo receberam do Senhor da colheita a mesma recompensa que ele deu para os que chegaram mais cedo para trabalhar na colheita. Da mesma forma, Jeová e Jesus sabem quantos ungidos precisam chamar para completar o número de 144.000 antes que o fim chegue. Não importa quando são escolhidos, cada ungido que for considerado fiel vai receber a recompensa celestial. Com isso em mente, vamos considerar Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Vamos ver como esse texto está relacionado com as parábolas de Jesus sobre os ungidos. Mateus 24, 40 diz: 2 homens estarão então no campo. Um será levado e o outro será abandonado. 2 mulheres estarão moendo no moinho manual. Uma será levada e a outra será abandonada. Você viu detalhes parecidos nas parábolas? Jesus falou de 2 homens que estavam no campo e 2 mulheres que estavam moendo no moinho manual. Aparentemente, os 2 homens e as 2 mulheres são iguais. Mas nos 2 casos, Jesus disse que um seria levado junto e o outro seria abandonado. Daí ele disse para seus seguidores: mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
Jesus disse algo muito parecido depois que ele contou a parábola das virgens. Nos dois casos, Jesus deu um aviso. Já que a parábola das virgens se aplica aos cristãos ungidos, será que o que Jesus disse sobre os que são levados também se aplica aos ungidos? Parece que sim. E, novamente, aqui também Jesus deu um aviso. Na sua profecia sobre o final do sistema de coisas, vemos que Jesus fala sobre as boas novas do reino de Deus. E ele também dá mensagens de aviso para todas as pessoas, incluindo seus seguidores. E até hoje, nossa mensagem também segue esse mesmo padrão. Falamos de salvação e também damos avisos. E precisamos dar o nosso melhor para divulgar essa mensagem de Jesus e ajudar outros a agir enquanto ainda há tempo. Então, Jeová e Jesus querem que nós sejamos prudentes, fiéis e vigilantes. O que consideramos? Algumas das virgens na ilustração de Jesus encontraram a porta fechada e elas ouviram o noivo dizer: "Não conheço vocês." Um dos escravos da ilustração de Jesus sobre os talentos não participou na alegria do seu senhor, mas foi lançado na escuridão lá fora. Jesus também indicou que nem todos serão levados para a recompensa celestial. Que aviso sério para os que têm a esperança celestial! Mesmo assim, temos certeza que o número dos ungidos vai estar completo. Essa é uma época de julgamento para todo o povo de Deus, incluindo os justos que têm o desejo de viver para sempre na terra. Mas não precisamos ter medo do julgamento final que vai acontecer. Nosso amoroso Pai Celestial promete que vai nos dar o poder além do normal para que nós, como diz em Lucas 21:36, possamos ficar de pé diante do Filho do Homem. Então, quer nossa esperança seja na terra ou no céu, vamos dar atenção aos avisos das parábolas de Jesus e assim manter nossos nomes escritos no livro da vida.